Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês, meus jovens talentos? Hoje vamos dar um assunto chamado vozes verbais. São 3 tipos de vozes verbais. É a voz ativa, a voz passiva analítica e a voz passiva analítica sintética. Vamos analisar cada tipo de voz verbal. De que maneira? Vamos analisar com o quadro. Temos aqui no item 1, na primeira frase, tem: o rapaz ouve a moça no rádio. Quando aparece apenas um verbo, onde o sujeito pratica ação verbal, é voz ativa. Lembre da regra, a voz ativa só aparece um verbo onde o sujeito pratica ação verbal. Já na 2 temos aqui: a criança feriu seu amiguinho. Nessa frase aí é também voz ativa, porque a criança fez o ato de ferir a outro, ela praticou a ação verbal. Então é voz ativa e só aparece um verbo que foi feriu. Na 3 temos: as meninas lerão muitos livros. Nessa frase aí temos apenas um verbo que é lerão. Quando aparece apenas um verbo, onde o sujeito, que é a ação, as meninas, praticou a ação verbal, que foi de ler, então é voz também ativa, onde o sujeito pratica a ação do verbo. Na 4 nós temos: a moça é ouvida pelo rapaz. Nessa oração aqui, nós temos a locução verbal, é ouvida, 2 verbos formando a locução verbal. E temos o conectivo pelo. Apareceu a locução verbal, que é ouvida, e o conectivo pelo. Essa voz é voz passiva analítica. É chamada de voz passiva analítica. E pelo rapaz é agente da passiva. Esse termo pelo rapaz é agente da passiva, ok? Na 5 tem: seu filho foi ferido pelo bandido. Nós temos nessa frase aqui a locução verbal foi ferido, 2 verbos que formam a locução verbal. E temos o conectivo pelo. Apareceu pelo, pela, por. Já sabe que essa voz vai ser voz passiva analítica, que é uma regra. Vai aparecer a locução verbal, que são os 2 verbos que formam a locução verbal, e o conectivo por ou pelo. Aí é voz passiva analítica. E pelo bandido, que está no final da frase, é agente da passiva. Na 6 tem: muitos livros serão lidos pelos meninos. Então, vamos ver aqui. Temos aqui o verbo serão lidos. Aqui é uma locução verbal. O verbo, os 2 verbos serão lidos, que é uma locução verbal. E temos o conectivo pelos. Quando aparecer o conectivo pelos, já sabe que aqui é uma voz passiva analítica. E meninos, o termo pelos meninos vai ser agente da passiva, ok? Na 7 temos: o ladrão foi preso pelo policial. Temos também a locução verbal foi preso, que são 2 verbos que formam a locução verbal. Temos o conectivo pelo. Então, vamos saber o quê? Que essa voz é voz passiva analítica. E pelo policial, que é o último termo que tem dentro dessa frase, pelo policial é chamado de agente da passiva. Fica a dica. Agora tem assim: alugam-se apartamentos. Quando o verbo estiver no plural com a partícula se, vai ser chamada de voz passiva sintética. É uma redução. É como fosse: apartamentos são alugados. Então, o verbo no plural com a partícula se, na voz verbal, vai ser chamada de voz passiva sintética. Na 9, nós temos vendem-se motos. Também vai ser voz passiva sintética, porque o verbo está no plural com a partícula se, que indica que fosse motos são vendidas. Então, aí é voz passiva sintética, ela reduziu. E a voz passiva sintética sempre vai começar com o verbo, e junto com a partícula se, ok? Faça com atenção a atividade que vai estar anexada. Beijos e até a próxima.